Tá, chat, eu vou botar pra fora, tá? Vou botar pra fora. Quem que vai? Brincadeira. Cheguei com esse carro em casa meia-noite, né? Como eu já falei pra vocês, os problemas que eu já tenho detectado nele time belt, que é a correia dentada do motor, é um V8, então a gente precisa trocar urgentemente, porque ele tem bastante milha e é uma coisa que pode quebrar a qualquer momento e dar perca total no motor. Então a gente precisa trocar urgentemente a correia dentada, tanto é que eu tô ligando ele aqui, mas eu já desligo, porque eu nem quero que ele ligue do jeito que tá, porque eu não sei, na verdade. Não sei qual é o estado da correia, é um carro relativamente novo, mas bastante usado. O ano é 2006 e tem 277 mil milhas, vulgo 446 mil quilômetros. Esse é o pino da granada. O motor tem 443 mil quilômetros. E todas as buscas, todas as pesquisas, tudo que eu olhei na internet, dos fóruns, da comunidade desses carros, esse aqui é o mesmo motor da 4Runner, né? E a mesma plataforma, o mesmo motor. E o pessoal fala que esse motor aqui, o que eles falam é bulletproof até 500 mil de milhas. 500 mil milhas, vulgo 800 mil quilômetros. Ou seja, ele tá na metade da vida, dizemos assim. Obviamente que ele tem que ser bem cuidado para chegar nessa metade da vida. Sou mecânico. Pelos barulhos que eu vi o motor fazer, que foi nenhum, pelo jeito que ele liga, pelo jeito que ele desliga, pelo jeito que tá o óleo ali, que não é um óleo novo, não tem aditivo de óleo, né? Eu não sou especialista, meu dedo não faz exame de óleo. Mas pelo um pouco de experiência que eu tenho, não tem aditivo de óleo para deixar o óleo mais grosso ou óleo com mais viscosidade para parar de bater. Não tem essas coisas no motor, não é um óleo novo, o óleo é novo, mas já está usado. O cara trocou quando ele comprou esse carro. Então esse óleo tem 1000 milhas, é um óleo que está rodado, mas tem muito ainda para rodar, obviamente eu vou trocar agora de novo. O motor, aparentemente, ele tá saudável. Quando você tira ali o óleo, ele não fede aquele ferro fundido. Quando você frita um ferro, quando você pega o ferro, que nem cheiro de escapamento quente, não tá esse cheiro, o câmbio tá a mesma coisa. Então, tipo assim, é um carro 2006, o carro tem, sei lá, 19 anos, tá bem rodado, mas ele tem uma cara de quem foi muito bem conservado. E a gente vê pela interna do carro. Porra, o carro tem tudo novo, tudo funciona, não tem nenhuma tampinha, nenhum plásticozinho, não tem nada quebrado. É um indício do que o carro foi muito bem usado, muito bem cuidado. Tem vazamento de óleo pra caramba, né? A junta da tampa de válvula tá vazando muito, a direção hidráulica tá vazando também. A direção ali, ó, a caixa de direção tá vazando também. E uma homocinética tá rasgada. Então essas coisas de vazamento de óleo e a quantidade de milha fez eu pagar abaixo do valor de mercado desse carro. Porque o que eu fiz? Eu considerei que o motor não presta, botei o preço do motor, que é 2.000, 2.500, mais $1.000 de mão de obra. Então eu paguei relativamente $3.000, $3.500 mais baixo do que valeria esse carro. E aí, o que eu ganhei além disso, de eu pagar $3.000 abaixo do valor do carro? Eu ganhei pneus da Goodyear, esse Território Terrian MT, 315/70/17 com rodas 17, rodas Bronco, modelo novo, liga leve, 17, offset eu não sei. Elas são beadlock, as 5 rodas e os 5 pneus iguais, eu tenho a quinta roda, e a roda nunca foi no chão e o pneu também não, porque essa roda de pneu é do Bronco, veio do Bronco. Tem suspensão lift 3 polegadas, tem uns ball joint aqui de marca boa, tem esse para-choque que ele tá realmente usado, né, foi usado, mas é um para-choque que custa $1.000 e poucos. Tem o guincho ali, o reboque, que é usado também, mas custa uns $800. Tem o rack de teto, que é usado, mas é de uma marca boa e custa $1.400. Então eu levei na minha cabeça o seguinte, um pneu desse com roda usado para comprar $1.500. O rack de teto ali usado para comprar $500, $600. Um para-choque desse com engate para comprar $1.000. Então eu falei,
1.500, 2, 3. E o lift, que eu nem sei quanto que custa para levantar esse carro, porque é mola e amortecedor. E mais o amortecedor longo e as molas sem precisar de suporte. Então deve ser mais $1.000. Então eu considerei $4.000 de... Aí, Paulo, não vamos então ficar feliz, baixa. $3.000. Considerei aí $3.000 de upgrade no carro e $3.000 a menos do que eu paguei pelo estado do motor, que tem bastante milha. Eu identifiquei que é um motor que não vai explodir, aparentemente. Posso estar errado, ele pode ter alguma granada ali só esperando eu puxar o pino. Vou soltar a tampa de válvula para ver a condição que tá. Não tinha como eu fazer isso antes de comprar, porque pô, não vou desmontar o carro do cara antes de comprar. O que vai acontecer se esse motor não estiver bom depois, apresentar problemas depois, né, futuramente, daqui 2 meses, daqui 3 meses? Eu paguei o preço do carro normal. Mesma coisa o câmbio. Ah, o câmbio também, Lins. Pô, o câmbio não apresentou nenhum problema. Fiz vários testes, usei um pouco da minha experiência de mecânica para fazer vários tipos de testes e o câmbio não apresentou nenhum problema. Mas também, se o câmbio estragar, é na faixa de $1.500 que está dentro do meu lucro. Então, assim, se nada quebrar, se for só isso que eu comprei para protegê-lo e não quebrar, eu estou no lucro 55.000%. Aí a gente tem os equipamentos para fazer mapa. Obviamente eu vou dar um talento no escape, botar um cano reto, para ficar o barulhão do V8 bruto, fazer um mapinha para dar um pouco mais de torque e economizar um pouco mais de combustível, né? Que o pai não aguenta, o pai é quen-quen. Mas comprei de 3 horas da manhã, 5 da tarde, chegou as coisas que a gente precisa. Filtro de óleo original Toyota, tá? Filtro de óleo original Toyota 909-15 YZZ D3. Vamos trocar o filtro. E os amortecedores do capô, que não segura o capô aberto. E a gente vai trabalhar e precisa dos amortecedores do capô. Graças a Deus a junta não veio amassada, porque eu já vi uma junta dessa vir aqui na caixa dobrada. Eu vi uma foto no fórum que o cara comprou uma junta do cabeçote e o cara dobrou a junta para caber dentro da caixa. Foi hilário. Essa é a junta da tampa de válvula, né? Válvula cover gasket. Comprei o kit completo, que sela as bobinas, todo, completo. As borrachinhas dos parafusos, tudo. Eu gastei $400 de peça. Isso já estava incluído no preço que eu paguei a menos. Então, $400 eu gastei de peça, eu mesmo vou fazer, tá aí. Comprei 2 óleos Extended Performance High Mileage para motores acima de 75.000 milhas. Esse aqui só tem 200 a mais do que ele fala. 530 Full Sintético. Mobil 1. Vai 5 quartos e meio, então o que eu fiz? 6 quartos e meio. Então o que eu fiz? Eu comprei 2. E aí depois eu compro mais um e eu tenho a segunda troca. Tá aqui, ó. O pai dos burros. Eu não vou jogar fora, porque eu vou precisar, porque eu sou burro. Tá aí. A colinha. Cara, material parece de qualidade. Rolamento toico. Aí, ó. Selo e os caralho. Né? Esticador da correia. Rolamento. Os parafusos da bomba d'água. O tensionador da TNT, da Tyson também, ó. Aparentemente coisa boa. A correia propriamente dita. Eu achava que o nome era Mitsubishi, mas o nome é Mitsuboshi. Eu espero que isso seja bom. Eu espero que essa correia... Dá uma pesquisada aí, chat. Aí aqui a etiqueta e a bomba d'água, que eu vou dar uma examinada nela para ver se ela não veio danificada, porque a caixa tá toda amassada aqui. A junta da bomba d'água tá aqui, não tá amassada, tá tudo ok, beleza? Então é isso, chat. Vou fazer tudo isso agora com vocês. Então vou lavar o carro ali para tirar os vazamentos. É isso, chat. Aí agora, Júnior, qual que é o esquema de não sei o que, do pirulito pão doce? Cara, de verdade mesmo, eu espero não ter metido os pés pelas mãos, porque isso aqui eu não poderia ter comprado isso. Foi muito além do que eu podia, mas eu tentei aproveitar uma oportunidade de investir no nosso conteúdo. Ah, Lins, você comprou isso para live? Também. 50%, 50%. Eu não iria fazer uma coisa só para live, porque eu não tô nesse patamar e eu não tenho dinheiro para isso e a live não me paga para isso. Mas o que eu pensei? Eu preciso de um carro
E eu queria um carro para ir fazer trilha. Eu tenho dinheiro para comprar isso? Não tinha. Mas aí quando eu botei o peso da live, eu falei, pô, esse vai ser um conteúdo muito foda pra live. Vou botar a barraca lá em cima, equipar o carro lá atrás para viajar, botar a geladeira, botar as baterias, botar as paradas pra ir acampar nas trilhas por aí, na neve, nos acampamentos, no deserto, ir lá pra área 51, sei lá, foda-se. Abrir a barraca ali, acampar, pescar, caçar. Falei, cara, vai ser um conteúdo muito foda, é um conteúdo que no Brasil é difícil. E eu consigo trazer isso aqui. A minha questão financeira não ajuda muito. Mas aí eu queria o carro e a live pesou bastante. Então eu espero que eu consiga trazer muito conteúdo. Eu espero que eu consiga trazer muito conteúdo com esse carro, né? Lins, quando é que você já vai acampar? Calma, eu vou fazer essas manutenções corretivas. Vou fazer essas manutenções corretivas, que já está vazando, já precisa fazer. Vou trocar a homocinética, vou trocar as velas, vou trocar todos os fluidos do diferencial do transfer case e do câmbio. Isso são manutenções preventivas, eu vou olhar como tá e vou trocar. Essas aqui que eu vou fazer agora é corretiva. Já tem placa, como eu falei, já tem seguro, eu posso usar o carro no meu dia a dia. Aí eu vou precisar comprar as coisas. Então, daqui a pouco eu vou botar aí, a gente vai pro computador. Hoje eu acho que não mais, quando eu terminar isso aqui já vai ser bem tarde. Mas aí a gente vai pro computador amanhã, a gente vai pesquisar o que a gente vai fazer, como que a gente vai adesivar, quais as luzes que a gente vai comprar, que já tem duas tipo Baja aqui. Vou botar a barra de LED lá, aqui cabe uma barra de LED, botar aquele LED aqui no capô aqui, aquele tipo Baja aqui também, né? As luzes de baixo aqui da roda para iluminar quando a gente estiver andando em lugar que for muito escuro e precisar ver pedra, aqui pra gente não cair no buraco igual o motorhome. Lá atrás, luz, a barraca no teto, os negócios de desatolar, tanque de combustível, né? Preparar as gavetas lá dentro para guardar as bagulharadas, suporte lá dentro, né? O suporte lá pro rádio, pra GoPro, pra live, que é vocês vai comigo para onde eu for. Então tem que preparar e comprar todas essas coisas pra gente ir acampar longe. Pra neve, lá onde eu quero ir, que é longe, passar uma semana fora. Pra ir acampar aqui, assim que eu botar a barraca no teto aqui, irmão, nós já vai bagunçar na lama ali, nós já vai ver do que o carro é capaz. Antes de adesivar, antes de fazer tudo. E aí, mano, a ideia é colecionar momentos, é se divertir, realizar mais um, eu não sei se pode chamar de sonho ou um desejo, mas realizar mais um sonho que é acampar e viajar pra caralho. E é isso, mano. Espero contar com vocês na live aí, espero o apoio da galera, que a galera esteja sempre presente nos conteúdos e aí tentar arrumar uns patrocínios pra bancar nós, né? Porque do bolso, o pai tá quen, tá ligado, né? Que o pai tá latindo aqui de noite pra economizar o cachorro. Então quando eu vier aqui, galera, olha essa Crocs. Essa Crocs aqui é pica, confortável, tem no seu número, ela tem o Stage 1 e o Stage 2. Quando eu estiver divulgando essas coisas, vocês têm que estar no chat aqui, ó. Caralho, pica, Crocs braba, vou comprar. Tá no chat lá, caralho, Crocs pica, vou comprar duas, vou comprar uma pra mim, uma pro meu cachorro. E é isso. Mas o que eu vou fazer agora é colocar ele pra trás, a gente vai lavar todo esse vazamento de óleo pra começar a mexer. Eu vou ligar esse carro agora e depois eu vou ligar ele mais uma... Caralho, a luz de ré parece um farol, viado. E vou ligar ele mais uma vez, que é pra poder botar pra dentro. E aí depois só vou ligar ele depois das correias trocadas. Cara, esse carro tá muito bonito, velho. Chat, tem tanta ideia pra ele, mano. Ó, a gente precisa de, primeiro de tudo, um nome. Salomóvel, aí é loucura, aí é loucura. Não. Salomóvel é putaria, pô. Vamos pegar um nome na moral, pô. Jimmy Costa na moral. Bagulho honesto, pô. Salomóvel é putaria demais. Mano, a princípio ele tá só sujo mesmo. Que onde tem só barro é maravilhoso porque eu sei que é só barro. Tem que soltar isso aqui pra limpar. Eu queria soltar isso aqui pra limpar, mano. Além de querer, eu acho que eu não vou só querer, não. Eu acho que eu vou soltar. Ah, já quebrou o clipe, mano. Já quebrou o clipe. Nossa, filtro Cayenne. Cê é louco, cachorreira.
chicote do carro tá com as borrachinhas tudo feito. O carro não tem maçado de longarina, não tem nada. Cara, que carro maravilhoso. Obrigado, Senhor. Nossa, tem que comprar um radiador aqui um radiador da transmissão ali maior. Ah, Lins, pode jogar água em tudo assim? Cara, não pode não, mas eu sou, tá ligado, né? Sou profissional. E agora é degrease em tudo, sem pena e sem piedade. E rezar pra esse motor não me dá trabalho nenhum. Só esse aqui ser o maior trabalho que esse motor tá me dando. Olha as correias querendo gritar. Tá, isso aqui eu vou lavar depois. Agora a gente vai começar a brincadeira do nha, tá? Ave Maria, eu gosto é disso, já deu merda aqui. Primeiro já deu merda, aí é top. O segundo deu merda, nem folga nem aperta. Aí é maravilhoso, é isso que a gente quer. Mais um errado. Mais dois errados. Cara, só aqui quebrou 3. De 4 quebrou 3. O que esse para-choque tá se segurando? Porque agora mesmo era pra ele ter caído. Ai, caralho! Que bicho pesado da desgraça! Meu Deus do céu! Não volta pra aqui pra cima nunca mais na minha mão. Cê é louco! Quem segurou esse para-choque foi Deus, filho. Isso, vai arranhando mesmo, filha da puta. Aí já foi fazendo um desenho. Nossa senhora, aqui eu caguei gigante. Se vocês verem a arte que eu fiz ali. Eu arranhei ele aqui, ó. Ele arranhou aqui, ó. Até aqui, ó. Aqui, ó. F total. Aqui, ó. Solenoide de ar que joga daqui para lá as mangueiras velhas ressecadas. Essas mangueiras aqui, meu amigo, você não pode nem tocar nelas. Tocou, esqueça. Tocou, já era. Esse aqui é o tipo de mangueira, chat. Que isso aqui, ó, entra no motor. É mangueira de vácuo que entra no motor. E essas mangueiras costumam estar tudo ressecada. Na hora que você entra na água, mergulha a água, bate água, ela chupa a água para essas mangueiras aqui. É neve igual. Que tem trabalho demais, viu, João? É, trabalho tem muito aqui. Cara, maravilha que não tá muito oxidado isso daqui, viu? Graças a meu bom Deus, Senhor, amém, Jesus. Porque eu já tava chateado e preocupado. Ah, lamaceiro, velho. Aqui, presta atenção. Esse aqui é o radiador de óleo do câmbio. Esse aqui da frente é o condensador. Vai pegando a aula. Esse aqui é o condensador. O de dentro é o radiador. Certo? Isso aqui, ó. O que o condensador faz, Lins? Ele esfria o gás do ar-condicionado. Inclusive, ó, isso aqui tapado de barro, ó, isso aqui prejudica o funcionamento do... Isso aqui prejudica o funcionamento do ar-condicionado. Então, eu vou lavar agora. Olha o tanto de graxa que eu falei que tinha. Olha isso.
Olha o tanto de engraxação que tem aqui. Que essa mangueira aqui tá vazando. Essa mangueira aqui tá vazando. E aí por essa mangueira estar vazando, ela lambreca aqui, o vento faz com que o óleo vá para cá. E aí o barro que o cara passeou, cagou tudo aqui, ó. Isso aqui é o fio que eu cortei do farol de milha. Isso aqui eu vou dar um jeitinho, mas vai ficando desse jeito mesmo. Esse fio aqui eu ainda não sei do que ele é. Aí quando é que a gente vai descobrir? Nem tão cedo. Não tenho nem lembrança, nem porquê do que é isso. Aí esse ventilador aqui, ele é com coisa. Aí as buzinolas. Esse radiador é o radiador de óleo, do câmbio. Só que o que ele faz? Olha essas duas mangueiras aqui, pra onde elas vão. Essas aqui, ó. Elas entram aqui, ó. Elas descem ali, passa elas duas juntas aqui. Aí, ó, uma dá a volta e sobe aqui pro radiador e a outra vai embora para lá. E vem outra aqui e entra aqui no radiador de água. Que isso aqui ocasiona um problema gravíssimo, que é misturar água na transmissão ou óleo de transmissão na água. Porque aqui dentro ele esfria, é para esfriar o óleo do radiador, do câmbio. Esfriar ou esquentar, tá? Que também ele serve para esquentar o óleo do câmbio. Aí o que acontece? Ele vem lá do câmbio por essa mangueira. Entra aqui no radiador de água. Tem uma parede aqui que ele circula aqui dentro. Aí sai por esse de baixo, vai para cá, entra aqui, vem para aqui por baixo ou por cima, que eu não vi agora, acho que é vem por baixo. Passa por aqui, esfria, volta e vai embora lá para trás. Não, meu amigo, isso aqui é a maior causa de todos os problemas, é esse óleo aqui, ó, do câmbio aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mangueira, eu vou soltar ela daqui, não vai ter mais mangueira aqui, vou soltar ela daqui e vou ligar ela aqui, ó. Vou pegar essa mangueira aqui e vou emendar nessa. E essa daqui de baixo, ó, tipo assim, eu vou juntar essas duas aqui e vou tirar do radiador. Isso aí eu posso pegar ela aqui, ó, e ligar ela aqui. Então ele vai vir lá da transmissão, vai entrar aqui, vai andar, vai esfriar aqui na frente, vai voltar e vai voltar para a transmissão. Eu vou eliminar ele daqui, ó. Vou tirar ele daqui. Primeiro que ele para de balançar, para essas mangueiras balançando aqui. Eu vou jogar daqui para cá, coisa linda, maravilhosa. E vou aumentar esse radiador aqui, ó. Vou aumentar esse radiador. Eu vou comprar um maior, vou relocar essas buzinas. Vou relocar essa buzina para outro canto. E aí vou comprar um maior, que ele encaixa aqui, ó, para esfriar mais, para pegar mais vento, porque esse aqui é muito pequeno, então a gente precisa de um maior. O que eu vou fazer aqui agora? Já soltei o ventilador daqui, a polia zoda, tá vendo? A polia tá solta, ó, que é a bomba d'água. Aí eu vou soltar o esticador, soltar o alternador, soltar essa mangueira de água, soltar esse encaixe todo, soltar o ar-condicionado pro lado, soltar essas mangueiras, soltar essas tampas, soltar as tampas de válvula e trocar a correia dentada aí. E aí eu vou só soltando, É, vai ser eu chorando já já. Caralho, já dei várias voltas aqui. E a marca dessa correia não aparece, não. Adivinha qual é o nome da correia, chat? Correia tá boa, pô. Mitsubishi é exatamente a correia que eu vou colocar. Aí, ó. Tá com marca ainda. Descobrir que fio que é aquele, ajeitar esse fio aí que tá passando. Ver se a gente vai botar outra bateria aqui. Colocar os snorkel. Muita coisa pra gente ajeitar aqui, tá? Chat, pelo menos eu vou desmontar tudo. Pelo menos eu vou desmontar tudo pra eu entender o que a gente tá... O que falta aqui ainda a gente se meter, entendeu? Desmontar tudo aqui pra gente ver o buraco que nós se meteu. Aí amanhã eu vou atrás das coisas. Pegar uma bacia e ali no ramegueiro já para colocar. Damn. Yeah.